Olá, catequizando, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de catequese. Para quem não me conhece, eu sou o tio Rafael, da catequese, e estou com vocês para esse encontro de hoje, que nós vamos falar sobre a Bíblia. E quero convidar vocês, a vocês que estão aí assistindo, vocês que estão participando, a separar o material de vocês, porque agora a gente vai iniciar o nosso encontro. E quero convidar também a você agora a fazer junto comigo a oração inicial do encontro de hoje. Vamos todos juntos rezar, pedindo a Deus que nos abençoe. Então, eu te convido agora a você, da sua casa, a rezar junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pelo encontro de hoje. Iluminai, Senhor, nosso coração. Iluminai, Senhor, nossa mente. Hoje, Senhor, onde vamos aprender sobre a Bíblia, sobre a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos todos juntos aqui, mesmo a gente enfrentando barreiras e dificuldades para estarmos aqui, mas estamos, Senhor, na Tua presença. Queremos estar aqui, Senhor, sempre conhecendo cada vez mais o Teu amor, a Tua Palavra. Obrigado, Deus, por mais um encontro de catequese. Também vamos agradecer a Deus pela sua intenção. Vamos pedir pela sua intenção, a intenção que está no seu coração. Se você tem alguma intenção, nesse momento você coloque nessa oração, ore pela sua família, ore pelo algum pedido que você queira fazer, ou algum agradecimento, enfim. É o momento certo agora de você pedir junto comigo. Quero pedir a Deus também pelas nossas vidas, que Deus continue nos protegendo dessa pandemia, pedir a Deus pelas nossas famílias, por todas as atividades que nós fazemos no nosso dia a dia, e que Deus possa estar conosco, sempre nos protegendo. Amém. Vamos também pedir a Deus pelo nosso encontro, que Deus abençoe o nosso encontro de hoje, que o nosso encontro seja rico, rico de conhecimento, cheio de coisas novas, que possamos aprender, possamos estar todos juntos aqui, para cada vez mais conhecer as coisas de Deus. Amém. Nós vamos rezar agora então, clamando ao Espírito Santo de Deus que venha sobre este encontro, a oração do Espírito Santo. Também nós vamos rezar um Pai Nosso. Esse Pai Nosso nós vamos rezar pelas nossas famílias e também pelo nosso Papa Francisco. Que Deus continue abençoando, para que continue governando bem a nossa igreja. E vamos deixar então para o finzinho do encontro a oração da Ave Maria, do Anjo da Guarda e o ato de contrição. Convido a você a rezar junto comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, então, nós vamos para a nossa música, para a nossa dança de hoje. Te convido a você que está aí na sua casa a dançar junto comigo e mandar o seu vídeo que você está dançando junto comigo. Vamos lá? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você fez o porquê. Não tem medo de cara feia, não. Deus tira forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante,
Bom, estamos de volta. Então agora nós vamos para as nossas folhas e para o estudo da Bíblia de hoje. Nós vamos então agora interagir um pouquinho com o nosso conhecimento aqui através do nosso texto e a nossa passagem bíblica. Então eu vou te convidar agora a você pegar o seu texto base, e o nosso encontro de hoje tem como tema a Bíblia, a palavra de Deus em nossas vidas. Então nós vamos ver por que é tão importante a gente falar sobre a Bíblia e por que a palavra de Deus está no nosso meio e nós vivemos a palavra de Deus. Então agora nós vamos começar a fazer a leitura. Eu hoje vou falar para vocês já que a gente vai marcar muitas coisas. Então eu vou fazendo o seguinte, eu vou lendo e vou parando e vou pedindo para vocês marcando, tá bom? Porque aí facilita pra gente, vocês têm todo o texto marcado, porque hoje praticamente o texto ele é todo importante, né? Todo ele é importante, todo ele é muito fundamental para o nosso conhecimento. Vamos lá então? Então eu começo assim, ó. A Bíblia, a palavra Bíblia, vem da língua dos gregos, que quer dizer coleção de livros ou biblioteca. A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela Deus fala a seu povo. Já pode marcar então o primeiro parágrafo. Pode marcar o primeiro parágrafo todo. A Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro e já é o livro mais traduzido para todas as línguas oficiais e em inúmeros dialetos, e o mais falados. A Bíblia mostra a história do povo que foi escolhido por Deus para ser o povo eleito. A Bíblia não foi escrita de um dia para o outro. Alguns fatos foram escritos 100 anos depois que as coisas aconteceram, outros 200 anos e outros até mais de 500 anos. A Bíblia levou 11 séculos, quer dizer, 1100 anos para ser escrita. Podem marcar então esse terceiro parágrafo todo. O terceiro parágrafo também é muito importante. Podem marcar ele todo. Vou continuar então a leitura. É bom lembrar que a palavra de Deus foi, em primeiro lugar, vivida pelo povo de Deus. Durante muitos anos foi falada e recordada muitas vezes no meio do povo, em rodas de conversa, no meio das famílias, e só depois foi escrita. O povo se esforçava para colocar Deus na vida, organizando a vida pessoal e social de acordo com a justiça. A Bíblia ajuda o povo a viver conforme o desejo de Deus, e é através da Bíblia que Deus ensina e orienta o seu povo, que também somos nós, para continuar a lutar e a viver sem nunca desanimar. A Bíblia, ela se divide em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, eu quero que vocês, por favor, já marquem essa frase que eu acabei de ler. A Bíblia, ela se divide em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí nós temos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes da chegada de Jesus. O Antigo Testamento é formado por 46 livros. Dentre eles nós temos Gênesis, Êxodo, Levíticos e muitos outros. Fala da história do povo de Deus escolheu para fazer com ele uma aliança antes do nascimento de Jesus. Composto por 46 livros, o Antigo Testamento mostra como surgiu esse povo, como viveu na escravidão no Egito, como possuiu uma terra, como foi governado, quais as relações que teve com os outros povos e nações, como organizou as suas leis e como viveu a sua religião. Apresenta seus costumes, sua cultura, seus conflitos, derrotas e esperanças. Então, aqui nós temos o Antigo Testamento. Então, vocês podem marcar todo esse parágrafo. Nós temos aí o Antigo Testamento, então.
Marcaram? Se você não marcou, não tem problema. Daqui a pouco você pode marcar, sabendo que você vai marcar todo esse parágrafo sobre o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois da chegada de Jesus. É formado por 27 livros. São eles Evangelhos, Carta dos Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Foi escrito depois da ressurreição de Jesus. Para compreender o NT, que é o Novo Testamento, é necessário saber se Israel foi fiel ou não ao projeto de Deus e como Deus agiu no meio dele. O Novo Testamento apresenta a encarnação de Jesus na terra, concreta do povo de Israel. Jesus assumiu sua história, suas tradições, sua cultura e sua religião e o compromisso de realizar o projeto do Pai. O Novo Testamento apresenta também a experiência e a reflexão religiosa de Jesus nos primeiros cristãos. Por favor, marquem então também tudo isso sobre o Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em lugares diferentes. A maior parte dela foi escrita na Palestina, onde o povo vivia, por onde Jesus andou e nasceu, onde nasceu a igreja. Não foi uma única pessoa que escreveu a Bíblia, foram diversos autores. Deus se serviu de diversos tipos de pessoas para escrever a Bíblia. Homens e mulheres, jovens e velhos, mães de família, reis, doutores e pastores, operários de várias profissões. A Bíblia ela foi escrita em três línguas diferentes: o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico foi sempre a língua sagrada. Todo menino israelita devia estudá-la. A Bíblia foi escrita para manter o povo na caminhada. 3 coisas animam o povo a caminhar: contar o passado, anunciar o futuro, mostrar o presente. Vocês podem marcar então essa frase que eu acabei de ler, tá? Os 76 livros que formam a Bíblia são divididos entre capítulos e versículos. Podem marcar também essa última frase. Vamos pegar a nossa Bíblia? Hoje, então, nós estamos falando da Bíblia, que é a palavra de Deus no meio de nós, a Bíblia sagrada, a leitura sagrada, Deus falando para nós, né, através da Bíblia. Vamos pegar, então, a nossa Bíblia agora. Convido você a pegar a sua Bíblia na sua casa. E aí você, então, vai abrir na segunda carta a Timóteo, tá? Segunda epístola a Timóteo, vou repetir, segunda epístola a Timóteo, capítulo número grande 3, capítulo 3, versículos do 14 ao 17, número pequeno 14 ao 17. Então vou repetir novamente, se você estiver procurando para ler junto comigo. Vamos lá. Segunda carta, segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, número grande 3, do versículo 14 ao 17, número pequeno 14 ao 17, tá? Vamos lá então, se você tiver com dificuldade em achar, na minha Bíblia, pelo menos, eu acredito que deve ser a mesma Bíblia de vocês, está na página 1523. 1523 é a página que se encontra a passagem de hoje. Então, Deus hoje fala pra gente o seguinte: a Escritura, sustentáculo da fé. Olha só como tem como título: a Escritura, que é a Bíblia, sustentáculo da fé. Sustentáculo quer dizer aquilo que sustenta a fé. Deus fala assim pra gente hoje: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheceis as sagradas escrituras. E sabes que elas têm um condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação
pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus está falando isso para a gente, que toda a Escritura, a Sagrada Escritura, é inspirada por Ele. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a boa obra. Gente, a passagem que nós acabamos de ouvir, acabamos de ler, ela tem total resposta para a gente hoje sobre o que é a Bíblia. A total função do que é este livro. Sabe? Por quê? Porque Deus mesmo fala que a Bíblia, ela tem várias funções. E aquele que segue a Bíblia, que segue a palavra, que está sempre acompanhando a palavra, esse será salvo. É Deus quem fala pra gente. É Deus que fala pra gente que a Bíblia foi inspirada por Ele. Então quer dizer, Ele, né, que traz todas essas palavras aqui, mesmo, né, usando dos homens, do ser humano, para escrever, mas Deus, né, Ele é o autor. Então, só para a gente poder terminar, né, de usar a Bíblia, olha, vou ler novamente para a gente poder entender quais são as funções, para que a Bíblia serve. Você já deve ter se perguntado, né, sobre isso. Para que serve a Bíblia? Então, olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. A Bíblia, ela serve para ensinar. Eu, quando saio com a minha Bíblia, só a minha Bíblia, ela já me basta. Se eu quiser, por exemplo, converter alguém, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não conhece Deus, só ao falar, né, sobre a Bíblia, em abrir a Bíblia, em poder falar alguma palavra para aquela pessoa da Bíblia, você já está salvando aquela pessoa. Então é Deus falando isso pra gente, ó. Então a Bíblia tem o poder de ensinar. Ela ensina não só para as pessoas que não se converteram, para nós também. Ela tem todas as respostas que nós precisamos. Ah, você fala assim, mas todas mesmos? Toda. Todas as respostas. Basta você procurar. Às vezes você vai procurar e você vai achar difícil. Você vai ler aquela palavra, aquela passagem, você vai falar assim, mas eu não entendi. Tudo bem, mas aí a Bíblia ela não pode ser interpretada uma vez só. Igual um texto que a gente pega, por exemplo, de uma revista, de um livro, um texto na escola, a gente lê a primeira vez, a gente acha que interpretou. Não é assim, a Bíblia não é dessa forma. A Bíblia a gente tem que ler 1, 2, 3, quantas vezes for preciso para a gente entender. Porque é através dessas várias vezes que nós lemos que nós vamos tendo vários tipos de interpretações. E aí nós vamos compreendendo. Então a Bíblia tem o poder de ensinar. Além de ensinar, a Bíblia tem o poder de repreender. O que é repreender? Repreender é você deixar que o mal fique longe de você. Longe de você e das pessoas que estão com você. Por exemplo, quando você está falando para alguém na Bíblia, né? Você está falando para alguém sobre a Bíblia, está lendo alguma coisa sobre a Bíblia e de repente a gente sabe que o mal existe e aí o mal queira começar a tentar a gente, né? A querer perturbar a gente. A Bíblia tem esse poder de repreender todo o mal, de afastar todo o mal. Além de então ensinar, de repreender, a Bíblia tem a função de corrigir. Como assim corrigir? Corrigir as nossas atitudes, os nossos atos errados, as nossas falhas. A gente pensa que a gente erra e às vezes a gente não encontra uma resposta para aquele erro. A gente pensa assim, eu errei, mas eu não consigo achar uma solução, alguma resposta, alguma coisa
para que eu possa ler e falar assim, ah não, aqui está ensinando de maneira correta, como eu devo fazer. A gente já parou para pensar dessa forma. Mas a Bíblia, ela tem resposta. Então ela tem resposta para nos corrigir. Quando nós erramos, a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar a Bíblia, encontrar uma passagem que fala sobre aquele nosso erro e ver o que Deus fala pra gente sobre aquele nosso erro. Deus vai nos corrigir através da Bíblia. E aí Deus então termina falando aqui, né, no 17, versículo 17, que por ela, pela Bíblia, o homem de Deus se torna perfeito. Ora, se você repreende, se você ensina, se você corrige, você se torna um homem perfeito pela Bíblia. Né? Então, assim, não precisa exatamente de Deus, mas só pela Bíblia, pelo esse instrumento que Deus nos deixou, você consegue se tornar uma pessoa perfeita. E eu te pergunto, você que está me assistindo, você quer ser uma pessoa perfeita? Se você responde para mim que sim, que você quer ser uma pessoa perfeita, primeiramente a gente fica muito feliz. É o primeiro passo. E a segunda coisa, pega a sua Bíblia, começa a ler. Como o texto diz, a Bíblia é uma coleção de livros, é uma biblioteca. Não existe nenhum outro livro que tenha vários. Claro que você vai falar para mim que existem livros que de repente tem outros livros dentro dele, mas a Bíblia é o único livro que tem vários livros, né? É o maior livro que a gente pode dizer, né? De todos os livros que existem na Terra, o maior é a Bíblia, pois a Bíblia é uma coleção, né? Nela está uma coleção de livros com histórias do povo de Deus. Bíblia, ela vem da palavra em grego, como nós já vimos, biblion. Biblion quer dizer coleção, biblioteca. Então a Bíblia é uma biblioteca, é onde a gente encontra todas as respostas. Quando a gente vai à biblioteca, a gente vai à procura de um livro para a gente achar a resposta de alguma coisa. É assim a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. No nosso lado religioso, na nossa vida, na correção da nossa vida, no ensinamento para a nossa vida. Certo? Muito bem. Bom, então aqui o texto falou para a gente hoje que a Bíblia, ela, né, é o de Deus que fala através, né, da Bíblia com o seu povo. Tá claro isso, a passagem que nós acabamos de ouvir é Deus falando pra gente, para que serve a Bíblia, e ele foi quem escreveu, ele é o autor da Bíblia. E aí muita gente pensa, primeiramente quero falar para vocês por que nós estamos falando de Bíblia, porque esse mês de setembro é o mês da Bíblia, é o mês que nós dedicamos à Bíblia, né? A igreja celebra o mês da Bíblia, né? A palavra de Deus. E a Bíblia, ela não foi escrita, de repente, a gente vamos pensar assim, não sei como de repente vocês pensam como a Bíblia foi escrita, se vocês têm ideia como a Bíblia foi escrita, mas assim, o povo viveu um certo tempo, né? E a Bíblia não foi escrita de acordo com o que o povo ia vivendo, não. A Bíblia foi escrita, né? Por exemplo, a história da criação, ela só foi escrita depois de 100 anos, 200 anos, 300 anos depois. Então, assim, quem pense que a Bíblia foi escrita logo naquele fato, né? A criação ocorreu, escreve. Não. Portanto, para se terminar a Bíblia, para concluir toda a Bíblia, se levou um século, né? Um século, perdão. Se levou 11 séculos. 11 séculos. 11 séculos são 1.100 anos. É muito tempo para concluir. Então, assim, não foi fácil. Claro que hoje a gente encontra a nossa Bíblia, a gente pega a nossa Bíblia, você tem na sua casa a sua Bíblia, seus pais têm a Bíblia. Hoje a Bíblia é um instrumento para a gente facilitadíssimo. A gente tem a nossa Bíblia traduzida, linda, com as folhinhas bonitinhas, com capinha e tudo. Mas naquela época não era assim. Primeiro, a Bíblia, ela era escrita em pergaminhos, tá? Papiros, que eram folhas de papel que eram escritas. Segundo,
A Bíblia, ela foi escrita por Deus. Deus inspirou os homens para que escrevessem. Outra coisa muito importante, você vai falar assim, Deus, será que Deus, né, entrou no homem e começou a escrever? Não, não foi assim. Deus, ele inspirou o homem, o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele homem, inspirou ele, o homem, a mulher, enfim, quem escreveu, e eles começaram a escrever. Detalhe, aquelas pessoas que escreveram a Bíblia, elas não sabiam a cultura daquela época, da onde elas estavam escrevendo, como viveram, não sabiam de nada. Deus a inspirava para escrever. Então, assim, gente, foi escrito em pergaminhos. Esses pergaminhos, né, ao longo do tempo, alguns se perderam, outros foram guardados, mas Deus, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia a sua obra. Então, Deus, né, ele com certeza colocou tudo ali de necessário que está na Bíblia, Deus achou necessário e colocou na Bíblia para a gente. Um outro detalhe também que eu quero falar para vocês, que nem toda a história, né, do início, da criação até agora, até o que vai acontecer, está ali. Deus colocou aquilo que ele achou principal. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente questiona, por exemplo, a questão dos dinossauros. Ah, os dinossauros existiu, os dinossauros não existiu, nós acreditamos nos dinossauros. E o que a igreja nos diz? A igreja nos fala, por exemplo, que se existiu, a gente de repente até acredita. Né? A gente acredita que os dinossauros existiram. Porque existem fatos, existem provas. Mas Deus, ele não achou necessário colocar isso na Bíblia. Então não tem falando sobre os dinossauros na Bíblia. Você vai me questionar? Você vai me questionar. Mas é assim que Deus viu que foi necessário escrever só aquilo que era importante. Só os fatos que eram importantes. Né? Imagina se Deus fosse colocar detalhe por detalhe. A Bíblia seria muito maior. Nem sei como seria o tamanho da Bíblia. Né? Porque se Deus fosse contar cada dia, cada fato, cada acontecimento, cada parte da história, enfim. Então, olha só. Vamos continuar aqui e voltar ao nosso assunto. A Bíblia, ela possui 73 livros. Ela é dividida em duas partes. Nós chamamos essas duas partes de Antigo Testamento, AT, e Novo Testamento. Ou Antiga Aliança e Nova Aliança, assim como algumas pessoas conhecem. Por quê? Vamos lembrar aqui uma coisa. Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus, fatos que ocorreram antes do nascimento de Jesus. Aí começa da criação, passa por Adão e Eva, passa por Abraão, por Moisés, por Salomão, enfim, por Sansão, por vários fatos. Vários fatos, dependendo da situação, né, naquele momento da sua cultura, da geografia, do local, enfim, do povo, tudo isso. Variou muito. Então Deus foi colocando todas essas histórias acontecendo desde a formação do povo de Deus, desde a criação do mundo, foi formando o povo de Deus e aí foi contando a história do nosso passado. Então uma coisa muito interessante que a Bíblia nos traz é o seguinte, a Bíblia, ela tem 3 principais características, que vamos, tá aqui, está escrito aqui no nossa folha, que é, contar o passado. Então, nós sabemos o nosso passado, como foi o passado do povo de Deus, que somos nós. Mostrar o presente. Então, é muito importante. Deus está mostrando como é o presente, né? A gente vê o passado e Deus mostra o que está acontecendo no presente. E anunciar o futuro. Deus anuncia o nosso futuro. Está tudo escrito na Bíblia, né? Eu sei que a gente, né, de repente nunca parou para ler a Bíblia desde o primeiro livro até o último livro. Mas assim, há um conselho que todos nós, né, cristãos, todos nós que somos da igreja, aconselhamos a todos, a mim, a você que está me assistindo, a todos. A gente precisa ler a Bíblia.
Às vezes a gente está desesperado por falta de uma resposta, mas a resposta às vezes está na Bíblia e a gente não entende, a gente não vai lá e procura. Entendeu? A gente fica procurando em outros lugares, em outras pessoas, e a gente não procura na Bíblia, que é o lugar mais certo, que é Deus falando pra gente, Deus nos dando a resposta. Então, assim, a gente precisa mais utilizar a Bíblia. Né? A Bíblia é o livro mais importante de todos. Você pode falar assim, mas tem livro X, eu gosto de ler livro tal, eu gosto do livro tal, eu gosto do... Mesmo assim, você pode gostar de qualquer autor. Pode ser o melhor livro agora, nesse século que nós estamos vivendo, nesse ano que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia, ela continua sendo atual. A Bíblia, a linguagem da Bíblia, a linguagem de Deus continua sendo atual. Ela falou para aquele povo no passado e ele falou para aquele povo no passado e ele fala para nós. E ele vai falar para as pessoas que vão vir depois da gente. Porque Deus, ele usa esse instrumento, a Bíblia, para nos dar resposta, para anunciar a sua palavra. É assim que Deus nos fala. Então, sim, a Bíblia ela é dividida em duas partes. O Antigo Testamento ele é composto por 46 livros, conta a história toda do povo de Deus, da formação do povo, da criação, e vem mostrando, anunciando a chegada de Jesus até o nascimento de Jesus. Quando chega o nascimento de Jesus, começa o Novo Testamento, a Nova Aliança. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, a Antiga e Nova Aliança. A Antiga Aliança foi a aliança que Deus fez com Noé, com Moisés, com Abraão, aquela aliança de firmar o compromisso de estar sempre ali com ele, né? O povo de Deus, formar o povo de Deus e o povo de Deus caminhar sempre com ele. Era a antiga aliança, a aliança que Deus tinha, né? Que libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, enfim, de toda a situação que o povo passou, e Deus se manteve com eles ali o tempo todo. Deus se manteve com eles ali o tempo todo. E a nova aliança é quem? É Jesus. Jesus, na última ceia, então, ele faz uma nova aliança. Então, a antiga aliança, para nós, ela é quebrada. Então, se forma uma nova aliança. Na Eucaristia, Jesus fala, fazer isto em memória de mim. Esse é o cálice da nova aliança. Jesus mesmo fala isso na consagração. Se você nunca reparou isso, pare para reparar na missa, na hora da consagração, que o padre repete as palavras de Jesus, ele fala, eis o cálice da nova aliança. Ali começa a nossa nova aliança. Então nós temos uma nova aliança, né, o Novo Testamento, que é Jesus. Então o Novo Testamento começa ali do nascimento de Jesus. Os evangelhos, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão contar a história de Jesus de formas diferentes. Cada um vai contar do ponto de vista que eles viram. Depois de então que Jesus volta para o Pai, vai vir o Ato dos Apóstolos, e aí começa então a construção, né, a caminhada da igreja, né, o início da igreja. E aí começam as cartas, né, dos apóstolos para vários povos, para vários lugares, e enfim termina com o último livro, que é o Apocalipse, que é um livro que existem revelações, né, que Deus faz para a gente. É um livro que ele é muito difícil de ser interpretado, né? A gente tem que tomar cuidado ao ler, né? A gente geralmente a gente aconselha mais as pessoas adultas a lerem, porque as palavras são difíceis, né? Então, assim, para a gente poder ler esse último livro, a gente precisa entender o que está sendo falado. E aí é um pouquinho difícil, mas conta um pouco do que vai acontecer no nosso futuro. Então é Deus falando no passado, no presente e no futuro. Outra coisa também, gente, para a gente terminar, é que a Bíblia ela foi escrita em diferentes lugares. Um lugar que foi assim, uma grande parte que foi escolhida para ela ser, né, escrita foi na Palestina. Aquele ponto ali onde Jesus ficou, morou, onde o povo de Deus estava ali presente, foi ali. Então ela foi escrita praticamente uma parte dela ali, mas foi também escrita em diferentes lugares, tá? Não pense você que Deus colocou todo mundo no mesmo local para escrever naquele mesmo local, não. Deus foi pegando pessoas diferentes, assim como foi falado ali, homens, mulheres, mães, empregados, enfim, vários tipos de profissões. Deus pegou qualquer pessoa e aí inspirou, e foi através dela, né, a pessoa escrevendo, só que Deus inspirando. Por isso que Deus é o autor,
Então a Bíblia é inspirada por Deus. Deus é o autor da Bíblia e quem escreveu a Bíblia foi os homens, que são chamados agiógrafos, aqueles que escrevem, né? E um outro detalhe também que eu quero falar para vocês é que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. E aí você vai, não sei se você tem essa dúvida, mas é bom eu esclarecer essa dúvida para vocês, que você vai me perguntar assim, mas se for escrito em hebraico, aramaico e grego, como é que nós chegamos à nossa Bíblia, né, na língua portuguesa? Graças a um santo chamado São Jerônimo. São Jerônimo, gente, foi um santo da Igreja Católica, em que ele, através de seus estudos, ele foi o único santo que conseguiu traduzir a nossa Bíblia, a Bíblia, né, em grego para o latim. Depois do latim ele acabou traduzindo para outras línguas e acabou sendo traduzida para o português. E hoje, se a gente tem a nossa Bíblia escrita dessa forma, organizadinha, na língua portuguesa, direitinho, texto por texto, capítulo por capítulo, versículo por versículo, é porque agradecemos a São Jerônimo. Foi ele quem ajudou muita gente, ele que teve esse trabalho de fazer tudo isso. Então, assim, muito importante, né? E aí, gente, para poder terminar com vocês, e dizer que a Bíblia é muito importante. A Bíblia é muito importante. Ela não é simplesmente um objeto para ficar, né? Por exemplo, igual está aqui hoje, que eu coloquei aqui um suporte em cima do guarda-roupa, em cima do armário, né? Pegando poeira aberta, só para causar um efeito que eu tenho a Bíblia e pronto. A Bíblia não vai ficar guardada no nosso guarda-roupa. A Bíblia não vai ficar fechada. A Bíblia não vai ficar jogada lá no canto. A gente precisa ler a palavra de Deus. Por exemplo, a gente está vivendo um tempo agora de pandemia, uma coisa que nós, né, talvez não esperávamos, nós seres humanos, mas de repente na Bíblia estava escrito algo sobre isso, né? Então assim, e na Bíblia está escrito algo também que nós vamos sair disso. Deus vai estar dando uma resposta para a gente, está na Bíblia. E aí eu pergunto para vocês, alguém parou para ler a Bíblia, falar sobre isso? Para ver sobre isso, essa resposta? Ninguém. Ninguém, porque ninguém nunca comentou. Então a gente precisa começar a ler a Bíblia e ver as respostas que Deus tem pra gente, né? A parar de se questionar e pegar a Bíblia e ver o que Deus tem pra gente. E a mensagem que eu deixo para vocês hoje aqui: não deixe a Bíblia de lado, não esqueça a Bíblia, não dê preferência a outros livros e esqueça da Bíblia, porque a Bíblia é o próprio Jesus, o próprio Deus vivo no meio de nós. É Deus que nos fala, é Deus que está perto de nós, é Deus que está o tempo todo conosco, nos dando resposta, nos dando ensinamento e nos corrigindo. Amém? Vamos para nossa memorização? Vamos para nossa memorização, então vamos todos ler juntos. Eu da minha casa e você aí da sua casa. Vamos lá. A Bíblia é o único livro que você lê cujo autor está presente na hora da leitura. Olha que frase, hein? Vou ler novamente, porque essa frase realmente tem todo sentido. A Bíblia é o único livro que você lê, então atenção, a Bíblia é o único livro que você lê, cujo autor está presente na hora da leitura. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, Deus está comigo naquele momento. Olha que coisa interessante. Será que tem um outro livro que o autor está junto com a gente no nosso ladinho ali? Não. Só a Bíblia é que Deus está conosco. Vamos para nossas atividades. Atividades, então, desse encontro. Vamos lá. Número 1. Responda consultando o texto base. Letra A. O que significa a palavra Bíblia? Letra B. Quantos livros possui a Bíblia? Letra C. Em quantas e quais partes se divide a Bíblia? Então, eu quero saber quantas, o número e o nome. D. Quantos livros possui o Antigo Testamento? Cite 2 livros. Eu quero o nome de 2 livros. Letra E. Quantos livros possui o Novo Testamento? Cite 2 livros. Também eu quero o número e o nome de 2 livros do Novo Testamento. Letra F. Em quais línguas a Bíblia foi escrita? A gente acabou de ouvir isso aí. Número 2. Vamos enumerar corretamente
a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna nós temos aí de 1 a 10, 10 livros da Bíblia. Do outro lado nós temos as abreviações. O que vocês vão fazer? Vocês vão enumerar de acordo com o livro da Bíblia. Se você tiver dificuldade, você pode consultar a sua Bíblia. Na sua Bíblia, com certeza, no índice alfabético tem lá o nome dos livros e as siglas, tá bom? 3. Escreva dentro dos corações AT para o Antigo Testamento e NT para o Novo Testamento para cada livro bíblico. Então, o que você vai fazer no número 3? Você vai ter que ver, por exemplo, o primeiro livro que aparece aqui é Jeremias. Jeremias é antigo ou é novo? Aí, dependendo, você vai colocar. Se for antigo, você vai colocar escrever dentro do coração AT. Se for novo, você vai botar NT. Só isso que é para fazer o número 3, tá? Basta agora você saber onde que está o livro. Se está no antigo, se está no novo. 4. Na atividade anterior, conhecemos um pouco sobre os nomes e as abreviações dos livros bíblicos. Não é verdade? Mas vocês repararam que todos que vimos aqui em cima foram escritos por homens? Só que existem 3 livros na Bíblia que foram escritos por mulheres. E eu te pergunto, quais são estes livros? Para facilitar, vou colocar a abreviatura destes livros e você vai me escrever o nome das 3 mulheres. Então, nós temos 3 livros com o nome de 3 mulheres, porque foram as 3 mulheres que escreveram. E nós vamos colocar o nome delas aqui, tá? Ah, eu tô com dúvida, não sei quem é. Vai lá na sua Bíblia tem o nome delas. Vamos para o número 5. Número 5. Consulte a Bíblia, veja qual destas 4 citações bíblicas que escrevi corresponde às gravuras e numere cada uma delas dentro do coração de acordo com a numeração de cada uma das citações. Então, nós temos aí 1, a leitura de Mateus, 2, a leitura de Marcos, 3 de Lucas, 4 de João. Nós temos cada passagem aí e embaixo nós temos aí 4 cenas correspondentes a essas passagens. Vocês vão ter que procurar na Bíblia de vocês, ler a passagem, ver o que está falando e colocar o número de acordo com cada cena, ok? Gesto concreto. Vamos procurar neste mês tão especial lermos a Bíblia com a nossa família. Vamos convidar nossa família para ler junto durante a semana o livro de Jonas. É um livro pequeno, porém com muitos ensinamentos. Então, vocês vão convidar essa semana a família, vocês junto com a família de vocês, ler o livro de Jonas. É um livro pequenininho, dá muito tempo para vocês lerem com a família, mas tem muito ensinamento. O livro de Jonas traz muito ensinamento. Então, leiam, não deixam de ler, depois vocês me contem. Vamos confeccionar durante a semana a atividade complementar sobre a Bíblia. Que atividade é essa? Vou mostrar agora para vocês porque eu fiz a minha atividade. Vamos lá então. A atividade é a seguinte, gente, essa daqui, ó. Essa atividade, a minha já está pronta, tá? O que nós vamos fazer? Muito simples. Vou mostrar para vocês agora, ó. Vou desmontar aqui para vocês verem. Lá na folhinha que vocês têm da atividade complementar, tem essas 2 partes. E lá tem as instruções. Então, quais são as instruções? Passo a passo. Vocês vão colorir, recortar as 2 figuras, figura A e figura B, tá? E aqui, no meio da figura B e a figura A, né, nós temos uma bolinha, que é para vocês furarem. O que eu fiz aqui? Eu furei com um palitinho de dente. Se vocês precisarem de ajuda do responsável de vocês, vocês podem pedir, tá? Pintou, recortou essa parte aqui, né, essa janelinha aqui. Então, o que você vai fazer? Lá na folha está falando que vocês estão orientando, sugerindo a vocês usarem um grampo. Mas se vocês não quiserem, eu aqui usei um palito de fósforo. Vou mostrar para vocês como ficou. Então, ó, cortei, pintei, cortei. Venho aqui atrás, encaixo, tá? Encaixei. Aí, aonde eu fiz o furo, nas 2 figuras, eu vou colocar o palito. Só que eu tenho que encaixar direitinho aqui, ó. Encaixei o palito. E aí, qual é o efeito, né? Qual é o objetivo da atividade? Que toda vez que você rodar aqui atrás, ó, vai aparecer um pedaço da passagem bíblica que nós lemos hoje,
que fala sobre tudo isso da palavra de Deus. Então é muito fácil, ó. Aí você vai girando e você vai tendo a passagem que nós lemos hoje, tá? Muito, muito fácil. Depois só vocês guardarem. Então fica mais fácil fazer com palitinho de fósforo. Quero ver o de vocês. Mandem fotos para mim, tá bom? Muito bem, nós estamos terminando. Espero que vocês tenham entendido toda a atividade que vocês vão realizar já já, depois dos vídeos. E aí nós vamos, né, fazer a atividade complementar durante a semana. Vocês podem entregar pra gente. Não entreguem, por favor, em cima da hora, né, em cima do próximo encontro. E eu quero já fazer um lembrete para vocês, que no próximo encontro vai ser um encontro muito especial. Eu vou estar falando com vocês depois, com outras mensagens, com outros vídeos, né? Então eu vou estar postando coisas para vocês no grupo do WhatsApp. Então fiquem atentos, porque no próximo encontro, o encontro vai ser, estou preparando um encontro super legal para vocês, tá bom? Nós estamos preparando. Muito bem, vamos fazer a nossa oração final? Então agora eu vou convidar vocês a fazer a oração final junto comigo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem perguntar pelo WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, eu e os outros catequistas, tá bom? Vamos fazer a oração final, nós vamos fazer essa oração final que está aqui na folhinha. E em seguida nós vamos rezar uma Ave Maria, a oração do anjo da guarda e o ato de contrição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por mais um encontro. Te pedir, Senhor, que possamos estar aqui junto de Ti, Senhor, que possamos caminhar sempre na Tua palavra, sempre no Teu caminho, sempre com a Tua luz. Obrigado, Senhor, por este encontro, onde hoje aprendemos mais coisas sobre a Bíblia, sobre a Tua palavra, e que possamos usar a Bíblia sempre que possível, sempre que necessário, porque é necessário sempre estarmos com a Bíblia nas nossas mãos, lendo e entendendo o que Deus quer falar. Amém? Vamos lá então, essa oração da folhinha. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Espírito para que eu te compreenda e acolha a Tua palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo firmemente, ajudado com a vossa graça, fazer penitência e fugir das ocasiões de pecado. Meu Jesus, misericórdia. Amém. Estamos reunidos e sempre permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora, após o meu vídeo, vocês vão ficar com uma historinha sobre a Bíblia. E depois desse vídeo, vocês vão fazer a atividade de vocês. Realizando a atividade, vocês mandem foto pra gente. Tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço e a gente se vê no próximo encontro. Conto com vocês. Tchau, tchau.